Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre stewardship ou gestão responsável de produtos. Quando a DuPont Pioneer introduz no mercado um produto ou uma tecnologia nova, ela participa ativamente de todas as etapas de lançamento desse produto, desde a sua concepção, sua comercialização e até a sua descontinuidade. Estas atitudes fazem parte de um conceito chamado gestão responsável de produtos ou stewardship. A gestão responsável de produtos representa o gerenciamento criterioso de um produto ou de uma tecnologia desde a sua concepção, pesquisa, desenvolvimento, produção, estratégia de comercialização, questões regulatórias, até a sua descontinuidade. Para a DuPont Pioneer, a gestão responsável de produtos é um elemento importantíssimo dentro dos princípios da empresa e essencial para que se tenha uma agricultura sustentável, trazendo benefícios aos clientes e longevidade aos produtos e tecnologias. A resistência é uma característica que ela existe naturalmente em populações de insetos. É como se fosse, por exemplo, resistência de pessoas à gripe ou a antibiótico. E é uma coisa que ela desenvolve com a exposição de populações de pragas a práticas de controle. Então, no caso, por exemplo, a evolução de resistência de pragas a biotecnologias, ela é acelerada ou ela é desenvolvida com o uso intenso da biotecnologia que gera a exposição das pragas a essa toxina. Então, o que acontece é que com o passar do tempo, esses indivíduos que têm já naturalmente o gene que conferem a resistência, eles vão se multiplicar no campo e aqueles que são suscetíveis vão morrer. E aí, quando esses indivíduos que têm essa característica de resistência, eles se acasalam no campo, a tendência é só de multiplicação desses indivíduos e aumento da frequência desses indivíduos na população. Quando a frequência desses indivíduos que têm resistência ela aumenta significativamente, você passa a ver o impacto deles no campo, que são esses indivíduos que causam maior dano nas plantas que têm esse gene de resistência de pragas. O que a gente aprendeu historicamente aqui no Brasil com biotecnologias para controle de Spodoptera especificamente é que a velocidade na qual a resistência evolui é muito mais rápida do que a gente pensava que poderia ser. E isso acontece devido justamente às características de ambientes tropicais, a intensidade de praga no Brasil e a velocidade com a qual essas populações vão se desenvolvendo no campo, ciclos de gerações de pragas durante o ciclo da cultura, essa questão de uso de safra e safrinha de milho com secundárias próximas, que gera essa exposição prolongada das populações de praga à tecnologia. Uma das coisas que eu acredito que tem afetado a evolução da resistência é a questão de o não uso de áreas de refúgio ou o fato de que quando o refúgio era utilizado existia por parte de prática de campo a pulverização da área de refúgio com inseticidas inúmeras vezes com a intenção de maximizar a produtividade dessas áreas de refúgio via o controle das pragas. Agora, em termos de manejo de resistência de praga de insetos, a finalidade do refúgio é realmente produzir insetos suscetíveis que vão acasalar com os raros resistentes que vêm do BT, mantendo, e a geração seguinte ela vai ser suscetível à biotecnologia e assim a resistência se retarda, ela atrasa. Agora, com a ausência de uma área de refúgio efetivo, que significa que essa área produz insetos suscetíveis para ter um impacto no manejo de resistência,
o que aconteceu é que esses indivíduos que porventura sobreviveram às áreas de exposição ao BT, eles se acasalaram entre si e rapidamente isso viabiliza a multiplicação dos indivíduos que contêm o gene de resistência e assim acelerando ainda mais o processo de evolução de resistência. Outra coisa que favoreceu, eu acredito, o aspecto, a rapidez na qual a evolução da resistência aconteceu foi o momento de escolha de entrada de inseticidas dentro das culturas BT. No passado, o que se utilizava era que quando a cultura chegava a 20% das plantas atacadas por Spodoptera, aí então a pulverização com inseticida era recomendada porque a partir desse ponto poderia ter um impacto econômico naquela lavoura. Considerando que os indivíduos resistentes são os que causam maior dano na lavoura, existe uma necessidade de mais num ponto de mitigação e de prevenir o aumento da frequência desses indivíduos resistentes, de intervir nas culturas BT com inseticida um pouco mais antes, numa fase de injúria menor do que o que se fez no passado. Porque um aprendizado foi que a partir do momento que a gente vê dano generalizado na lavoura, a frequência de insetos com resistência já é muito alta. E aí a durabilidade do produto já está praticamente comprometida. Então, resumindo, são dois pontos. Usar implementação de áreas de refúgio efetivas para a produção de insetos suscetíveis, que tem um efeito e um impacto no manejo de resistência. E a outra é a entrada de controle com inseticidas químicos nas áreas de BT para auxiliar no retardamento da evolução da resistência. Devido ao que a gente tem visto e que a gente vem observando com relação à performance de tecnologias no campo, existe uma iniciativa muito grande por parte do Iraque e de todas as indústrias de biotecnologia de implementar práticas mais efetivas para o manejo de resistência e preservar as tecnologias ainda viáveis no país. Uma das iniciativas envolve implementação, de novo, de uma área de refúgio efetiva que produza os insetos suscetíveis visando o manejo de resistência. No caso do milho, existe uma iniciativa de limitar pulverizações com inseticidas na área de refúgio justamente para viabilizar a produção de insetos. Outro aspecto que existe é a recomendação de aplicação de inseticidas baseado nas recomendações técnicas das companhias provedoras de biotecnologia. Além disso, existe uma série de boas práticas de manejo já desenvolvidas pela Abrazen em colaboração com todas as indústrias de biotecnologia focados em manejo de cultura, manejo de pragas e manejo de resistência, que inclui rotação de culturas, inclui uso de inseticidas efetivos, aplicação de tecnologia de inseticidas apropriada, uso de tratamento de semente, dessecação antecipada, enfim, uma série de práticas que o produtor pode estar implementando que ajuda na redução de pressão de praga e que também ajuda efetivamente na parte de combate na evolução de resistência. Práticas de manejo têm um impacto bastante grande na durabilidade de tecnologias, mas o mais importante salientar que
uma prática de manejo isoladamente vai ter provavelmente um impacto limitado em preservação de tecnologias, e o importante é que se implemente um pacote contendo múltiplas ações de boas práticas de manejo para realmente a gente conseguir o impacto de durabilidade das biotecnologias. Por exemplo, o estudo de modelagem que a gente fez mostra que o aumento de adoção de áreas de refúgio por si só não tem um impacto muito grande na durabilidade de produtos transgênicos, considerando que atualmente o manejo dessas áreas de refúgio faz inefetivo. Um outro ponto que que poderíamos implementar é o uso de tratamento de semente em áreas de BT, servindo como uma proteção adicional numa certa janela da área de cultivo. Um terceiro ponto seria novamente o uso de inseticidas dentro da área de BT e a redução de uso nas áreas de refúgio. Quando você olha nesse exercício de modelagem, quando você olha no impacto de cada um desses itens isoladamente na durabilidade da tecnologia, eles são muito limitados. Mas quando você incorpora todas essas práticas num sistema de manejo, o impacto é muito maior. A gente vê um acréscimo de 3 a 4 vezes a mais no ganho de durabilidade do que a implementação de práticas isoladas. Um aspecto que é bastante importante, que hoje é um desafio muito grande na agricultura brasileira, é a implementação de vazio sanitário. Porque uma das considerações que eu acredito ser muito importante é tentar implementar práticas para diminuir a intensidade de população de pragas. E o sistema de cultivo no Brasil hoje um pouco que inviabiliza isso devido ao desejo do agricultor de maximizar o uso da terra por questões financeiras. Então, isso é um desafio muito grande que nós temos, é uma coisa que é cultural do Brasil mas que tem um impacto em durabilidade e em como que o sistema responde em questão do desenvolvimento de pragas, desenvolvimento de doenças, desenvolvimento de resistência.